Olá! Hoje eu vou ensinar a vocês a como criar uma nova edição de revista ou página de anais no sistema JS versão 3. Primeiramente, você vai clicar no nome do seu perfil e entrar no seu painel de controle. A primeira coisa que nós devemos fazer para criar uma nova edição é configurar as seções da revista, ou seja, quais são os itens que as pessoas podem submeter seus textos. Por exemplo, artigos, entrevistas, traduções, resenhas. Para criar essas seções, primeiramente nós vamos clicar em Configurações, Revista. Você vai procurar o item Seções. Aqui estão todas as seções que a revista possui. Normalmente ele vem configurado com as seções de artigos, resenhas, traduções, entrevistas e no caso, se você quiser criar uma nova seção, por exemplo, se você tem um dossiê temático e precisa criar uma nova seção para ele, você vai clicar aqui em Incluir Seção. Aqui você vai colocar o título da seção e uma abreviatura. Aqui você pode colocar as políticas da seção, mas se você não quiser, pode deixar em branco. Esses itens aqui é importante você analisar. Normalmente você não precisa marcar nenhum deles, mas, por exemplo, se você tem uma seção que é restrita aos editores, ou seja, só para você enviar o texto, você não quer que ele esteja aberto para as pessoas enviarem o texto, você vai marcar aqui, restrita a editores e editores de seção. Para que serve esse item? Por exemplo, se você tem uma seção de editorial, normalmente o editorial, somente o editor é que cuida dela, que vai submeter aquele texto. As pessoas não vão submeter texto para o editorial. Então você marca, clica, você cria a seção editorial e coloca ela como restrita a editores e editores de seção. Uma outra ocasião que você vai precisar usar essa opção é quando você cria um dossiê. Normalmente o dossiê ele tem um tempo para as pessoas enviarem o seu texto. Depois que fechou o prazo para submissão de textos para aquele dossiê, ou seja, você não quer mais que aquela seção, que aquele dossiê esteja aberto para as pessoas enviarem o texto. Então você vai lá nas configurações daquela seção, daquele dossiê, e clique em Restrita a Editores. A partir daquele momento, ele não vai mais poder receber submissão de textos. Bom, feito isso, você vai clicar em Salvar e está criada a nossa seção. Então você vai vir aqui primeiro e configurar todas as seções da sua revista. Todas as seções que você quer que as pessoas submetam textos naquele periódico. Uma vez que todas as seções tiverem sido criadas, nós podemos já então criar a primeira edição da revista. Você vai vir em Edições, Edições Futuras. Aqui eu vou clicar no item Incluir Edição. Eu vou colocar primeiramente o volume, no caso como é a primeira, né, volume 1, número 1, ano 2019. O volume é o que você lança por ano. A cada ano, a revista lança um volume. O número depende da periodicidade da revista. Se ela for semestral, ou seja, ela lança 2 números por ano. Então, ela vai ter volume 1, número 1 e volume 1, número 2. Se ela for quadrimestral, ou seja, lança de 4 em 4 meses, são 3 edições por ano. Então, ela vai ter volume 1, número 1, volume 1, número 2, volume 1, número 3. E assim sucessivamente. Então, o volume, ele é sempre anual. Você só muda o número do volume quando você muda o ano. Então, nesse ano de 2019, nós estamos lançando o volume 1. O ano que vem, nós vamos lançar o volume 2, número 1, e volume 2, número 2. O título, ele é opcional. Você pode colocar ou não. O título ele vai aparecer, quando você criar a edição, ele vai aparecer aqui, ao lado do volume e do número. Tá? Normalmente, esse título a gente usa, ou você deixa em branco, se for uma edição normal. Você pode colocar o título do dossiê, né? Se aquela edição é um dossiê, você pode colocar como título do dossiê. Aqui vai ficar dessa forma, dossiê tal, né? Dossiê tal. Uma outra opção também é você colocar o nome tema livre. Né? Ou seja, se aquela revista, naquela edição, você não tem nenhum dossiê, ela é uma temática livre, você pode colocar isso no título. Ou você pode deixar em branco, e aí nesse caso você desmarca aqui a opção título. Tá? A descrição, você pode colocar um texto apresentando aquela edição. Ele vai ficar embaixo do volume do número. Tá?
No caso dessa revista aqui, eles colocaram a legenda da imagem da capa. Essa é uma opção também. Né? No caso, se for um dossiê, você pode colocar uma pequena apresentação do dossiê. O bom é que esse texto seja curto, para que ele possa ficar aqui bem encaixado aqui. Mas é opcional também a descrição. A capa, né, você vai selecionar uma imagem para enviar, para servir de capa, né, e clica em salvar, está criada a sua edição. Então, a nossa primeira edição aqui ela foi criada, volume 1, número 1. Essa edição ela ainda não está publicada, ela está numa versão de rascunho. Se eu clicar aqui, eu vou poder editar ela, as configurações dela, pré-visualizar, e aqui a opção de publicar a edição, ou seja, quando ela estiver pronta, eu posso vir aqui e publicar. Caso a sua revista seja, a periodicidade dela seja em fluxo contínuo, que é uma nova modalidade de publicação, ou seja, que você não espera os artigos todos serem submetidos para depois publicar a edição, você vai publicando os artigos à medida que eles vão sendo aprovados. Quando a sua revista está nessa opção, você pode criar a edição e já publicar ela, sem nenhum artigo. E aí depois os artigos serão inseridos. Ou se a sua revista ainda é no modelo semestral, ou quadrimestral, ou trimestral, em que você aguarda todos os artigos para depois fechar a edição, você não publica ela ainda. Ok? Bom, uma vez que a edição tiver sido criada, o que nós temos que fazer agora é colocar as submissões, ou seja, os textos que vão compor aquela edição. Para isso, nós vamos clicar aqui em submissões. Tá? Você vai selecionar um arquivo, os artigos que vão fazer parte daquele texto. Você clica no artigo. Né? Então, agora eu vou ensinar vocês a como vincular o artigo naquela edição. Primeiro, o artigo tem que estar na opção editoração. Tá? Ele já tem que ter passado por todas as outras fases. Ele já tem que ter sido avaliado, passado pela edição de texto e está no estágio de editoração. Então, uma vez que ele esteja no estágio de editoração, ele já foi editorado, o arquivo já foi preparado, né? Já está em PDF, diagramado, para você colocar aqui. Eu vou clicar aqui em adicionar composição final, né? Vou colocar como rótulo PDF, salvar. E aqui eu vou enviar o arquivo, vou selecionar aqui texto do artigo e vou enviar o arquivo em PDF, né, para que possa ser publicado. Continuar. E aqui você vai concluir, né, o artigo em PDF, o texto em PDF vai estar aqui já, né, o texto que vai ser publicado. Ok? Uma vez que o arquivo já esteja pronto, você vai clicar em agendar para publicação e vai selecionar qual edição que aquele texto vai compor, né? Qual edição que aquele texto vai fazer parte. Aqui nós temos aqui a edição que nós criamos, volume 1, número 1, 2019. Páginas, né? Você vai colocar as páginas, né? Por exemplo, 1 a 20. Isso aqui é importante para aparecer no sumário. Se você tiver permissões de copyright, né, você vai colocar aqui qual é a URL da licença. Tá? Você pode pesquisar isso no site, uma das mais comuns é a Creative Commons. Você pode entrar no site da Creative Commons, pegar qual que é a URL, o link, né, da licença deles e colocar aqui, ele vai aparecer lá do lado do artigo. Uma vez que você salvar, pronto, o seu artigo está vinculado àquela edição. Então, você vai fazer isso para todos os artigos, todos os textos, né, resenhas, tudo que você quer que faça naquela submissão. Você vai ter que vir um por um e fazendo essa vinculação. Uma vez que você tiver terminado de fazer a vinculação de todos os artigos, você vai vir novamente em edições futuras, e nós vamos publicar a edição. Então, a edição está aqui, né, você vai clicar nessa setinha, clicar em publicar edição. Esse item aqui é importante você marcar ele, porque é um item de notificação. Ele vai notificar todos os usuários que estão cadastrados na sua revista de que uma nova edição foi publicada. Então, é uma forma também de você divulgar. No caso aqui, como é só para mostrar para vocês, eu não vou marcar. Então, eu clico em OK. Pronto. Já não tem mais nenhuma edição futura aqui. Ela foi para
edições anteriores, porque ela já está publicada. Então, vamos ver como que fica essa edição, né? E aí está aqui o texto, né, o PDF dele. Então, a edição vai ficar dessa forma. No caso de uma revista, né, como que ela fica? Ela fica dessa forma aqui. Edição atual, né, o volume, o número, a descrição que você colocou. Aqui, no caso, artigos livres, né, todos os artigos aqui publicados. Ok? Então, é assim que você cria uma nova edição de revistas ou página de anais no sistema OJS. Espero ter ajudado vocês. Um abraço.